E aí, pessoal? Hoje nós vamos falar do toldo Zip System 85P da Amorim Persianas, Cortinas e Toldos. Então, o que seria, para vocês entenderem, o Zip, o sistema Zip System, né? É exatamente como nós estamos falando, é como se fosse um zíper, tá? É um sistema, ele possibilita a mínima passagem de luz quando esse produto está utilizando os tecidos blackouts. Então, ele, tanto para a parte externa como externa, ele veda completamente o espaço dentro do vão ou fora do vão, tanto faz, tá? Ele pode ter o acionamento manual, tá? Que é feito através de manivela, como vocês estão vendo aqui, ok? Ou ele pode ser motorizado. Tem as duas formas de trabalhar, tá? É um sistema exclusivo de fechamento através de zíper mesmo, tá? Se vocês olharem aqui, ele é um zíper, tá? Exatamente um zíper que é soldado ao tecido, tá? Para fazer esse acabamento, para fazer esse sistema de funcionamento, na verdade. Quando ele desce, esse zíper fecha e faz com que o produto tenha resistência até 51 km por hora de vento, ok? Ele é indicado para locais onde o vento é muito forte, por isso essa resistência dele, né? E a Amorim, ela trabalha com os toldos dividido em duas partes. Nós temos o toldo Zip System 85P, que é o menor, e tem o 130M, tá? Que são trabalhos maiores. Então, eles utilizam tecidos que podem ser, para ambos, a linha Screen 1, 3, 5%, a linha rústica, Screen rústico, ok? Pode ser utilizado a linha Soltis, então você tem o 86, 96, W96, que é resistente à água, ele passa claridade, não dá profundidade, mas ele passa claridade porque ele tem a trama e é recoberta de PVC em cima e embaixo. E ele dá para você a claridade do ambiente e resiste à água. Também tem o Soltis 99 e o B99, que é um blackout da linha Soltis. Além deles, você tem o vinil, né? E a linha Cristal 80, que pode ser utilizado nele, inclusive motorizado. Lembrando que na vertical, no toldo vertical Bergamo, nós não podemos fazer o toldo Cristal motorizado. Por quê? Porque ele usa os ganchos que seguram o produto para ele poder recolher, né? Para não ficar balançando com o vento. Então, quando você recolhe isso motorizado, pode criar um acidente. Então, no caso do toldo Bergamo, quando ele não tem fixação e as travas são feitas pelas próprias cantoneiras, automaticamente você pode utilizar o Cristal 80, tá? E fazer esse produto funcionar dentro das características dele. Além desse produto, você também tem um novo lançamento que nós fizemos, que são os Blackouts Max, nas cores branca, marfim, preto e cinza, que é um lançamento, ainda vai ser distribuído, mas nós já temos ele disponível para trabalhar, que é um blackout que nós faltávamos para a área externa, tá? E tem também a pinpoint que a gente utilizava, mas a pinpoint só pode ser utilizada na parte interna e só na linha 85P. Não pode usar na 130, ok? Então são tamanhos menores. E a gente vai falar um pouquinho de cada um, ok, pessoal? Então, o 85P, o que é a estrutura 85P? São toldos da linha Zip para tamanhos menores. Então, ele consegue fazer larguras de até 3 metros por alturas de até 2,5 na 85P, tá? Ele trabalha com... Ele pode ter box ou não, certo? E a profundidade dele, quando instalado a cabeceira, fica sempre a mesma. Com box ou sem box, ele tem 8,5 por 8,5. É a estrutura dele, tá? Mesmo que você não tenha a caixa, certo? As laterais que seguram o produto são mantidas. Por isso, ele tem a mesma característica de profundidade. 8,5 cm por 8,5 cm, tá? Profundidade e altura, ok? E ele trabalha com guias de 3,5 cm, ok? Que quando parafusadas, os parafusos ficam aparentes, certo, pessoal? É uma guia mais ou menos como esta, certo? O tecido, isto daqui corre dentro da canaleta, certo? Aqui dentro, tá? Que é onde o tecido é colocado, ok? O tecido é colocado aqui, certo? E após ele ser colocado, é o que faz com que ele seja travado, ok? Então, essa é a estrutura do produto, ele tem uma tampa na frente, ok? Então, essa aqui é a cantoneira, e quando parafusado, os parafusos vão ficar aparentes. Ela pode ser instalada tanto na parede, por aqui, como dentro do vão, que você vai furar por aqui,
ok? São as duas formas de instalar o produto, perfeito? Eles vão ter acessórios na cor branca e preta, vão ter duas cores de acabamento, e a pinpoint, o tecido pinpoint, como eu já falei, só pode ser usado nesse modelo no 85P, ok? Internamente, não pode ser trabalhado externamente. Aí, para a área externa, você tem que trabalhar ou com o B99, que é o Blackout da Soltis, ou então com os novos Blackout Max, tá? O que é legal nesse produto, nesse novo lançamento? Existe nele um sistema que é um sistema autoblocante, que a gente chama. O que é autoblocante? Você não precisa instalar o bandô. O bandô, ele possui um sistema onde ele encaixa dentro da cantoneira, certo? E você só precisa fixar as cantoneiras. A parte do bandô é encaixada e ela é presa automaticamente através de um parafuso na própria guia. Então, não há necessidade de prender ele. Esse é um sistema novo que nós estamos fazendo e esse produto tem total estabilidade simplesmente com o travamento das cantoneiras, ok? Das guias laterais. Então, ele trabalha apoiado e travado dentro das cantoneiras, ok? Não há necessidade de instalar ele ou no teto ou na parede. Então, é um produto que pode ser utilizado, por exemplo, em colunas, sem ter que instalar na parte do teto, ok? Então, dá para a gente trabalhar com ele lá, certo? Ele trabalha com um tubo de alumínio de 56 milímetros, tá? Redutor dele é de 4.1 e a manivela, certo? Que ela pode ser destacada, ok? Então, essa é uma manivela que vai destacar e vai ser colocada no produto, ok? A manivela, a gente pode trabalhar ela com qualquer dimensão, diferente dos toldos da linha Bergamo ou da linha Milão articulados. No tipo Zip, eu posso montar ela de acordo com o tamanho que eu quiser. Então, eu faço ela no tamanho que eu preciso, certo? E acrescento nela os dispositivos que eu preciso, ok? Então, eu consigo desenvolver ela no tamanho que você precisa. Para efeito de cálculo da manivela, é o mesmo cálculo que a gente faz. Você pega a altura de onde ele vai ser instalado, certo? E naquela altura, você pega e reduz 1,30 m do tamanho que tem. Então, por exemplo, tem 4 metros, retiro 1,30 m, certo? E eu tenho a altura que vai ficar a manivela, ok? Ela tem uma base menor. Essa base, ela tem dentro dela tem pesos para fazer com que o tecido estique. Todo o tecido da linha Zip System, como ele é soldado nas laterais, como eu mostrei para vocês aqui, certo? A tendência dele é sempre dar uma enrugada nessa lateral aqui, tá? Porque isso é feito por aquecimento. Alguns tecidos aparecem mais, outros tecidos aparecem menos, tá? Mas que vai existir essa ondulação, vai existir. Não tem como tirar, certo? E quando você tiver o acabamento na base, ele vem com uma escovinha que vai encostar no chão. Certo? Essa escova é padrão. Caso você queira substituir por uma borracha, que nós temos uma borracha que vai na base também, pode ser substituída, mas tem que ser pedida à parte, ok? Esse produto da linha 85P, ele não pode trabalhar inclinado, ele tem que trabalhar somente reto, ok? Ele não pode ter inclinação. Toda vez que tiver inclinação, ele não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele trava. Não tem como trabalhar com ele dessa forma, tá? E nós, com o lançamento do Blackout Max, agora nós temos uma vedação mais total, porque dentro das guias ela fica completamente fechada, não aparece absolutamente nada, ok? Ok, pessoal? Essa é a parte do 85P e vai ter um outro vídeo falando do 130M, que é outro modelo do Zip System. A gente se vê.